Salve, salve, galerinha! Professor Marcos Cunha na área, no nosso belo projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Galera, é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando esse lindo conhecimento que é a geografia. Hoje, galera, nós vamos ter uma aula muito bacana, uma aula muito importante a nível de geopolítica, tá? Nós estamos aí em um ciclo de aulas onde nós já falamos sobre os países emergentes e hoje, né, nós vamos falar sobre as principais potências globais e suas características, tá? A gente vai focar aí em três países principais, que são os Estados Unidos da América, a principal potência mundial, a Alemanha, a principal potência europeia e a quarta maior economia do mundo, e por último, o Japão, a potência nipônica, né? A terceira maior economia do mundo. Aí tu me pergunta, Marcos, e a segunda maior economia do mundo? A segunda maior economia é a China, galera, tá? Também é uma potência global, embora seja um país emergente, mas a gente não vai falar sobre a China porque nós já falamos sobre ela no grupo dos países emergentes, beleza? Então a gente vai focar aí nesses três países, nas principais características econômicas, tem muita coisa bacana aqui para tu saber, tá certo? Algumas curiosidades, é claro, então vai ser uma aula show de bola, tá certo? Só te lembrando que depois essa aula vai estar disponível para ti na plataforma Gonçalves Dias, lá no YouTube, procura no Instagram também, tem os nossos podcasts pela Rádio Timbira, pelo Spotify, e estamos na TV Assembleia, beleza? Então procura lá, plataforma Gonçalves Dias. Para a gente começar, respirou, vamos evoluir, que tem muita coisa aqui bacana. Galera, para a gente começar falando sobre as principais potências globais, eu vou me utilizar aí de uma regionalização, a famosa regionalização sistema-mundo, que vai dividir o mundo aí em dois grupos de países muito claros, países centrais e países periféricos. Ora, Marcos, quem são as potências globais? São os países centrais, como tu está vendo aqui. Quais são as características que vão nortear estes países? Muito simples, galera, tá? São países que vão ter, primeiramente, indicadores socioeconômicos elevados, vão ter economias desenvolvidas, qualidade de vida. São países que, principalmente, vão se destacar na produção de mercadorias de alto valor tecnológico agregado, tá certo? São países que vão produzir e exportar tecnologia e mão de obra especializada, mas principalmente são países que vão, de certa forma, ditar as regras a nível político, econômico e até cultural a nível mundial, né? São países que são as chamadas referências para outros países do mundo, beleza? Essas são as principais potências globais, estes são os países centrais. Principais potências mundiais, como eu te disse, Estados Unidos, a China é uma potência global, a Alemanha, o Japão, o Reino Unido, a França também são países aí de grande importância geopolítica mundial. E eu posso te citar também o bloco econômico da União Europeia, mas a gente vai focar, como eu já te disse, em três países, Estados Unidos, Alemanha e Japão, galera, beleza? Então, bora evoluir. Entendendo essa primeira parte, vamos falar logo sobre o principal hoje país do mundo no aspecto geopolítico, econômico, os Estados Unidos da América. É o país de maior influência política, econômica e cultural do mundo, né? Quando a gente fala da nova ordem mundial, os Estados Unidos, inclusive, nós chamamos de força, né, multipolar, aí, né? Ele tem uma força em variadas perspectivas, como eu te disse aqui, tá? Vai apresentar uma economia extremamente diversificada. Uma característica muito importante é que ele vai ter um alto grau de mecanização nas suas atividades produtivas nos três setores econômicos, primeiro, segundo e terceiro setor, tá? E é a maior economia do mundo. Alguns dados importantes sobre os Estados Unidos, aqui o seu presidente atual, Joe Biden, tá? Capital, Washington, a moeda, o dólar. O idioma oficial é o inglês, tá? Mas tu tem também ali o espanhol em algumas regiões também sendo muito falado. População dos Estados Unidos, 330 milhões de habitantes, tá? Os Estados Unidos são um país populoso, ou seja, tem uma grande população, tem a terceira maior população do planeta, tá? Presidente Joe Biden, PIB norte-americano, galera, de 2021, 22 trilhões de dólares. Só a nível de comparação, o PIB brasileiro nesse mesmo período foi de 1,4 a 1,5 trilhão. PIB da China, por exemplo, galera, tá? Que é a segunda maior economia do mundo, em torno de 12 trilhões de dólares. Então a gente percebe que o PIB norte-americano é muito forte, 10 milhões maior do que o segundo lugar, tá? Uma questão muito importante para entender a economia norte-americana são as áreas chamadas belts. Nos Estados Unidos nós vamos ter áreas de produção, tá? E essas áreas elas vão ser denominadas de belts, que significam cinturões de produção, beleza?
Em relação ao primeiro setor, como eu te disse, vai apresentar um setor agrícola forte e mecanizado. Muita gente pensa que os Estados Unidos só produzem tecnologia, né, segundo setor e terceiro setor. Não, os Estados Unidos também têm uma grande força no setor primário, galera, tá? Os principais produtos dos Estados Unidos no setor primário são o milho, a soja, carne bovina e algodão. Mas, em relação ao PIB norte-americano, o primeiro setor contribui com apenas 5% desse, tá? Questão interessante, como eu te disse, a questão dos belts, dos cinturões. Nos Estados Unidos, nós vamos ter ali a produção por áreas, tá certo? Então, tu vai ver aqui, por exemplo, de amarelo, tá certo? Vai ter aqui de vermelho, de rosa, são justamente as áreas de produção. Só para te citar, por exemplo, a área amarela, galera, tá? É o que nós chamamos de Dairy Belt, que é a área onde tu vai ter grande produção de leite, tá? Onde tu tem, por exemplo, aqui mais escurinho aqui, né, mais ou menos vermelho, é o chamado Weather Belt, tá certo? Que é justamente ali a área de produção de trigo, tá bom, galera? As áreas verdes, por exemplo, são as áreas do Cotton Belt, tá? Que é justamente a área de produção de algodão e também tabaco, beleza? Só para te exemplificar. Segundo setor da economia norte-americana, Estados Unidos é uma potência global, é uma grande referência a nível tecnológico e industrial. O setor industrial contribui com 18% do PIB dos Estados Unidos e vai empregar 20% da população. É o segundo setor mais importante dessa economia. Destaque, galera, tá? Principalmente por setor automobilístico, químico e aeroespacial, né? Quem não conhece a NASA, né, galera? Muito famosa, tá? Uma questão interessante também é que nos Estados Unidos, as áreas tecnológicas elas também vão receber uma denominação, tá? E as maiores concentrações industriais, eu vou te citar duas, tá bom, galera? Que uma fica na região nordeste da costa leste dos Estados Unidos, que nós chamamos de Manufacturing Belt, que vão ter as indústrias ali tradicionais, e uma área mais recente, mais nova, que fica no sul da costa oeste, sul-sudoeste, tá? Que é o chamado Sun Belt, que são áreas ali de produção tecnológica, onde fica o famoso Vale do Silício. Só para te mostrar aqui no mapa que eu estou te falando, aqui na região nordeste da costa leste, nós temos o Manufacturing Belt, né? Indústrias tradicionais, como a gente pode ver aqui, de aviação, por exemplo, tá certo? Indústria pesada, naval, aqui que nós temos nessa região. E é justamente nessa região sul e sudoeste que nós temos aí o Sun Belt, tá certo? Que é justamente a área de produção tecnológica, tecnologia de ponta. Justamente nessa região aqui de São Francisco, fica o famoso Vale do Silício, no estado da Califórnia, galera. Bacana? E por último, o terceiro setor. Tá, o terceiro setor, uma questão importante, abre aspas aí para todos os países, o terceiro setor normalmente é aquele que mais contribui para a economia dos países desenvolvidos, tá? Que emprega a maior parte da população. E não é diferente na principal potência econômica do mundo. O terceiro setor, galera, ele vai representar 77% do PIB norte-americano, tá? Quase 3/4. Vai empregar quase 80% da população norte-americana e vai ter destaque principalmente nas atividades ligadas ao setor financeiro, de seguros, imobiliário e turismo. Quem não conhece a famosa Wall Street, né, que é situada ali na região de Manhattan, na grande cidade global Nova York. Belezinha? Estados Unidos aí, show de bola, né? Bora evoluir agora para a Europa. Vamos para outro continente. Vamos falar aí sobre a locomotiva europeia que é a Alemanha, galera, tá certo? É a maior potência econômica da Europa e a quarta maior em nível global. Como eu te disse, repetindo, primeira maior potência global, a gente fala em movimentação de PIB, os Estados Unidos. Segundo, a China. Terceiro, o Japão. E quarto, nós temos a Alemanha, galera, tá? Possui a maior população de país apenas europeu. Como assim, Marcos? Porque a Rússia, galera, tá? É um país que vai ter parte do seu território na Europa e parte na Ásia. A população da Rússia é de 144 milhões, mas como eu te disse, vai estar em dois continentes. Apenas na Europa, a maior população é a Alemanha, galera, tá? Apresenta uma das maiores densidades demográficas da Europa, 232 habitantes por quilômetro quadrado, divisão da população por espaço, tá? É o país também que tem destaque no recebimento de imigrantes, tá? Corrente migratória, a Alemanha ali é o principal alvo, justamente por apresentar a principal economia da Europa. Estima-se que 10 milhões de imigrantes vivam nesse país, beleza? Alguns dados importantes. Capital, Berlim, tá certo? Que fica ali na parte leste do país. Moeda oficial é o euro, né? Integrado aí do bloco econômico. O idioma oficial é o alemão. O primeiro-ministro atual é o Olaf Scholz, que substituiu a famosa Angela Merkel, tá certo? O PIB
da Alemanha de 2021 ficou em torno de 4,2 trilhões de dólares, tá certo? Uma questão muito importante que tu precisa estar atento nas tuas provas é que a Alemanha ela vai apresentar diferenças socioeconômicas entre as suas regiões, fruto ainda do contexto da Guerra Fria. Como a gente sabe, a Alemanha foi dividida em dois países, né? A Alemanha ocidental capitalista, a Alemanha oriental socialista. O que fica muito claro que, após a reunificação desses países, a parte justamente oeste capitalista, ela é mais desenvolvida se comparado à região, tá certo, leste, a parte ali socialista. Claro, Marcos, mas a capital está lá, Berlim na parte leste. Sim, né, mas Berlim também era dividida em dois sistemas, né, lá onde existe o famoso Muro de Berlim, beleza? Gente, questão importante agora para os aspectos econômicos. A Alemanha também vai possuir uma economia diversificada, tá certo? Muito forte. O território alemão, galera, ele vai ser pobre em alguns recursos muito importantes, principalmente petróleo e gás natural. Quem está acompanhando aí a questão entre Rússia e Ucrânia, percebe que uma das grandes preocupações da Europa e principalmente da Alemanha é o suprimento de gás natural que vem da Rússia para esse continente, principalmente para a Alemanha. A Alemanha precisa desse gás natural para que a sua economia possa funcionar. Tá? Então existe uma preocupação muito grande, ficou muito evidente agora nesse conflito, tá certo? O setor primário é limitado, tá? Não vai ter um grande destaque, vai ficar ali com menos de 1% do PIB e também empregar 1% da sua população, tá certo? Os principais produtos vão ser ali leite, carne suína, batata, trigo, cevada, muito mais para o consumo interno, beleza? O setor industrial, sim, esse aqui vai ter um destaque, tá? Como eu já te disse, a Alemanha, ela vai ser aí a principal economia da Europa, tá? O setor industrial alemão, ele vai contribuir com 26% do PIB e empregar 27% da população alemã. Nós vamos ter um destaque, muita atenção para a tua prova agora, galera, tá? O chamado Vale do Ruhr, que fica na região da Renânia do Norte. É o maior parque industrial da Alemanha e também o maior parque industrial da Europa, galera, tá? Está localizado bem aqui, ó, na região leste desse país, tá certo? O que é que vai se produzir ali, Marcos? De grande destaque. Produção automobilística, né? Se você for olhar marcas de carros aí, muitos deles são alemães. Volkswagen, por exemplo, Audi, enfim, né? Indústria química alemã. A Alemanha tem um grande destaque na produção da química farmacêutica, né? Bayer, por exemplo, né? Eletroeletrônica e também siderurgia, galera, tá? Nós vamos ter aí destaque, tá? Para algumas cidades nesse Vale do Ruhr, como Dortmund, Essen, tá? Colônia, Düsseldorf e Bonn. Eles vão se localizar aqui, mais uma vez, muita atenção. Aqui está localizado o Vale do Ruhr, tá certo? Na região aí leste da Alemanha, tá? Na região da Renânia do Norte, maior parque industrial da Alemanha e também da Europa, galera, beleza? Não esquece disso. E, como eu te falei, o terceiro setor esse tem destaque nos países desenvolvidos. Na Alemanha não é diferente. É o setor que mais contribui com o PIB, 63%, e que também, né, contribui com a maior força de trabalho, que emprega, né, 72% da população alemã empregada está ali no terceiro setor, que é o setor de comércio e serviços, galera, tá? Destaque principalmente, né, para serviços relacionados aos negócios, tá certo? Pelo desenvolvimento de novas tecnologias, a gente vê, por exemplo, a Bolsa de Frankfurt, muito famosa, né? Nós temos também o turismo e as atividades relacionadas a esses também, nesse destaque. A Alemanha é um dos países que mais recebem imigrantes, tá certo? Na Europa, a gente tem, por exemplo, aqui, né, a capital, uma cidade muito famosa, Berlim, né, uma das mais belas cidades do mundo, tá bom? Que fala localizada aí na Alemanha. Belezinha? Tudo tranquilo até agora? Respira, que agora tem mais. Bora evoluir. Vamos falar agora sobre o Japão, né? A famosa Terra do Sol Nascente, a potência nipônica. Galera, terceira maior economia do mundo, só atrás dos Estados Unidos e da China, tá? O Japão, galera, ele é um país interessante. Ele é um país insular. Ele é formado por várias ilhas, sendo que vai apresentar 4 ilhas principais e depois mais de 1.000 ilhas secundárias. As principais são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, tá? Que vai ali corresponder por 97% da área desse país, tá certo? Esse país que está situado numa região chamada de Círculo de Fogo, que vai ter uma grande intensidade sísmica, né, de placas tectônicas se movimentando. Não é à toa que o Japão ele é um país conhecido aí por enfrentar terremotos de uma forma constante e é um país até adaptado também a essas características, tá certo? Não esquece disso. O Japão, galera, é um país que se destaca, tá?
por ser uma grande potência industrial e eles conseguiram transformar esse desenvolvimento econômico em progresso social. Quando a gente fala em qualidade de vida, o Japão é um dos países que mais se destaca no mundo por indicadores sociais, como, por exemplo, né, expectativa de vida. O Japão é um dos países que apresenta as maiores expectativas de vida do mundo, galera, tá? Qualidade de vida, tá? Mostrando aqui para você, tá? Aqui está o território japonês, muito próximo aqui das Coreias, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, tá? As ilhas principais, onde tu tem aqui Hokkaido, tu tem a principal ilha Honshu, né? Nós temos aqui também, no caso, a ilha de Shikoku e de Kyushu. É um país, galera, altamente populoso e povoado. E o que é isso, Marcos? Populoso, tem uma grande população. A população do Japão passa de 100 milhões de habitantes. Passou de 100 milhões de habitantes, é considerado populoso, tá, galera? 126 milhões de habitantes a população japonesa. Mas, principalmente, é um país extremamente povoado, ou seja, tem muita gente para pouco território. Densidade demográfica, 336 habitantes por quilômetro quadrado. E uma questão muito importante: como o Japão é um território formado por ilhas de grande instabilidade, né, formado nessa região do Círculo do Fogo, o Japão ele vai apresentar poucas áreas de planície, tá? Por isso, galera, nós vamos ter aí, nessas regiões de planície, as maiores concentrações populacionais, como, por exemplo, da sua capital, Tóquio, tá certo? Onde a população passa de 30 milhões de habitantes, somando ali cidades como Tóquio, tá certo? Como, por exemplo, Yokohama, tá bom? Que vão fazer ali a chamada Tokaido, né? Uma das maiores aí megalópolis do mundo, justamente acompanhando essa área, né, de planície. Como o território japonês é um território muito planáltico, formado aí por várias regiões de montanhas, a gente vai mostrar já uma imagem aí do famoso Monte Fuji, né? Nós vamos perceber aí uma dificuldade de habitação nesse território. Moeda japonesa é o iene, né, que atualmente lá vem tendo uma grande desvalorização, diga-se de passagem. O idioma oficial é o japonês. E o PIB, tá certo? Ele está na casa de 5,1 trilhões de dólares, tá certo? Só aí tu percebe, né? Voltando aos Estados Unidos, a diferença ainda de PIB muito grande, tá? Questão interessante, tá? O Japão, galera, ele é uma monarquia constitucional parlamentarista. O que isso representa dizer, Marcos? Ele vai ter um primeiro-ministro, mas também tem um imperador, galera, tá certo? O imperador, inclusive, ele tem uma grande respeito dentro dessa sociedade. Aqui está o atual imperador, o imperador Naruhito, tá certo? E o primeiro-ministro, que vai comandar as questões políticas desse país, atual é o Fumio Kishida, tá certo? Como eu já te falei, uma outra questão interessante, eu volto a frisar, o Japão ele vai apresentar uma das maiores expectativas de vida do mundo, tá certo? Média, 83 anos. Ah, Marcos, isso é uma média, mas é normal você encontrar pessoas no Japão que passem dos 90 anos de idade, tá certo? Só a nível de comparação, a expectativa de vida no Brasil está na casa aí de 72 para 73 anos. Então o Japão está 10 anos à frente, tá? Em relação à expectativa de vida. Sobre a economia japonesa. Vamos lá. O setor primário, galera, ele vai ser pouco diversificado justamente pelas condições físicas do país. Como eu te falei, é uma área de grande instabilidade geológica, tu vai ter então poucas áreas de planície agricultáveis, mas o Japão ele vai ter ali, por consequência disso também, uma grande dependência de importações, justamente de matéria-prima, de commodities, tá certo? O Japão precisa de muito petróleo, precisa comprar petróleo, ferro, tá? Mas ele vai ter um destaque a nível de produção econômica, que vai ser na produção de pescado e de arroz, como vocês podem ver aqui na imagem. O Japão é um dos países que mais produz pescado no mundo, galera, tá certo? O setor, em relação à economia, galera, o setor primário ele vai contribuir só com 1% do PIB e 3,4% da população ali empregada nesse setor. Já o segundo setor, o setor industrial, esse aqui vai ser bem diversificado, que vai abranger tantos produtos mais básicos, como, por exemplo, produção de aço, papel, mas vai ter um grande destaque principalmente, né, em produtos de alta tecnologia. Galera, o Japão, isso aí não é nenhuma novidade, ele é um destaque na produção do setor automobilístico, mas principalmente da robótica, da biotecnologia, da nanotecnologia, né? Quando nós falamos de inovações tecnológicas a nível da robótica, se vem à mente logo o Japão, como vocês podem ver aqui na imagem, é um país aí que tem um grande destaque a nível mundial, tá certo? O setor industrial japonês, galera, ele vai representar 28% do PIB e empregar aí 24% dessa população altamente qualificada, diga-se de passagem, tá certo? E para a gente fechar aí com chave de ouro sobre as características do Japão, eu te disse da imagem, né, que nós temos ao fundo o famoso Monte Fuji, né, imagem aqui da capital do país, Tóquio, a bela Tóquio, tá certo? O setor de serviços, ele é o que mais contribui com o PIB japonês,
quase 70%, tá certo? Vai empregar também mais de 70% da população economicamente ativa. Como eu te falei, países desenvolvidos, o setor terciário é aquele que mais emprega, é aquele que mais contribui. Destaque para os serviços bancários, né, a Bolsa de Tóquio, muito famosa, né, seguros, varejo, transporte e, claro, telecomunicações e serviços associados à informática. Tá? E o turismo também, o Japão tem um grande destaque com a sua capital Tóquio. E em relação à informática, tecnologia, sabemos, o Japão é hoje um dos principais exportadores no aspecto da tecnologia de ponta. Se a gente for analisar principalmente aí produtos tecnológicos como celulares, né, e outros produtos, o Japão ele vai estar aí como referência. Então, galerinha, aqui finalizamos. Para essas e outras informações, Plataforma Gonçalves Dias, um abração e valeu!